Olá, esse é o Papo de Parto. Estamos de volta! No nosso centro caseiro de edição. Espero que tenham passado bem esse período de férias, de recesso. E a gente já volta com um grande motivo para comemorar. Essa semana a gente está comemorando a SMAN, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. No último vídeo a gente falou um pouco sobre puerpério. Vocês já ouviram falar do termo medicalização dos corpos? Medicalização dos corpos é uma coisa que atinge toda uma cultura, toda uma sociedade. E as mulheres, principalmente no seu ciclo reprodutivo, vivem diretamente isso. Quando a gente fala de ciclo reprodutivo, a gente também está falando de amamentação. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Se teve algo que eu aprendi com relação à amamentação nesses últimos 18 anos, trabalhando como doula e como educadora, foi que da mesma maneira que existem médicos cesaristas, médicos ginecologistas que entopem as adolescentes de pílula anticoncepcional desde o início da idade reprodutiva, existem pediatras e neonatologistas que são patrocinados por aquela marca famosa de leite em lata. Eu não vou falar o nome, tá? Acredite, isso é verdade. Eu tive a oportunidade de conversar nos últimos anos com alguns neonatologistas e alguns pediatras que afirmaram categoricamente que o que eles têm durante a formação de medicina com relação ao aleitamento materno é insuficiente para eles se sentirem seguros para oferecer suporte para uma mulher enfrentar esse processo de amamentação. Foram poucos os que também tiveram a humildade de assumir que não, o cuidado deles não é suficiente para dar suporte para uma mulher no pós-parto. Eles também precisam da ajuda das doulas de pós-parto, em alguns casos da consultora de aleitamento materno que vai fazer um plantão na casa dessa mulher, realmente dando um suporte efetivo, contínuo, até que o processo de amamentação se estabeleça. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo é desacreditado durante a nossa adolescência, a nossa menstruação ela tem que estar sob controle, ela tem que estar dentro de uma tabela, a gente tem que ter os nossos hormônios controlados externamente. Do mesmo jeito que a nossa gestação e o nosso parto são medicalizados, a nossa amamentação também, de acordo com o que se acredita na cultura, tem tudo para acabar no mesmo lugar. Ok, Mariana, mas e aí? O que eu faço? Minha assistência pós-parto, a pediatra ou o pediatra que cuidam do meu filho são do posto de saúde, da UBS, ou meu pediatra de convênio. Como é que eu faço? Peça ajuda aos grupos de apoio de amamentação, as doulas, as consultoras de aleitamento e os bancos de leite, que oferecem assistência gratuita em vários hospitais do país. Do mesmo jeito que existem grupos de apoio para a maternidade, para a gestação e para o parto, existem grupos de apoio sim para o aleitamento materno. Eu não vou me ater nesse vídeo a ficar falando dos benefícios do aleitamento materno e dizer que ele é o melhor que você pode oferecer para o seu filho. Você já sabe disso. Lembra desde os primeiros vídeos que a gente comenta que na natureza nada acontece por acaso? O que a natureza proveu para o seu filho quando ele nasceu? O seu leite. Então é isso que nós vamos usar, é isso que ele tem e é o que ele pode ter de melhor de você nesses primeiros meses de vida. Outra forma que eu acho que eu posso te dar apoio é eu narrar para você a minha experiência com a amamentação. Quando eu estava parindo, eu entendi exatamente o porquê que uma mulher escolhe uma cesariana eletiva. Eu acho que não é novidade para ninguém, quem já teve oportunidade de acompanhar o canal e inclusive ver o vídeo do parto da Lola, sabe que foi um parto anormalmente longo, anormalmente doloroso. Foi muito, muito difícil. Pois bem, quando eu tive a oportunidade de amamentar, eu entendi exatamente por que algumas mulheres optam ou são optadas a apelar para os complementos e desistirem da amamentação. Poxa, Mariana, mas desse jeito você não tá dando força, você não tá dando apoio, colega. Então, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, não é fácil. É muito desafiador. Fazer o certo, fazer aquilo que é o melhor para você e para o seu bebê, para a recuperação do parto, para o seu bebê ter os melhores nutrientes e ter toda aquela carga de imunoglobulina, o teu histórico imunológico inteiro,
não é simples. A gente vem de uma cultura que desacredita o nosso corpo a vida toda, desacredita a nossa capacidade, a capacidade da mulher de fazer coisas, qualquer coisa que seja, inclusive o que é da sua natureza fisiológica. Eu cresci numa cultura que me dizia que meu peito era muito pequeno, que quando eu tivesse filho eu precisaria usar complemento porque eu não tinha volume de mama o suficiente para produzir leite, para sustentar uma criança. Mas foi quando eu comecei a trabalhar como doula e educadora perinatal e acompanhar mulheres nos puerpérios que eu comecei a ver, de fato, quais eram as dificuldades do processo de aleitamento materno. Uma das questões que eu me deparei, por exemplo, no pós-parto, que eu vivenciei de forma muito intensa, é que se o leite materno é o único alimento que o bebê deve consumir nos 6 primeiros meses de vida, é espécie específico, é o ideal, e a minha opção é por fazer aleitamento materno exclusivo, eu não posso sair de perto dessa criança por 6 meses. Só que aí a gente vive numa cultura que com 4 meses essa mãe já tem que voltar para o trabalho. Então desses 6 meses, 2 nós vamos fazer o quê? Se o bebê deveria se alimentar exclusivamente com leite materno. Eu já tinha acompanhado vários casos em que os bebês não tinham espontaneamente abocanhado o peito no pós-parto, e já tinha acompanhado vários casos de mulheres que, por exemplo, por alguma questão, seja porque durante a adolescência fizeram redução de mama e ninguém nunca mencionou o fato de que elas teriam dificuldade para produzir leite, seja porque de fato tinham uma produção mais baixa ou estavam vivendo uma situação muito conturbada em que a produção do leite acabava ficando também atrapalhada, eu comecei a ter muito medo de amamentar, ainda durante a gestação. Para mim era muito claro que a amamentação podia ser um segundo parto, podia ser tão difícil quanto botar um bebê no mundo, seria manter esse bebê alimentado e vivo. E é impressionante como a natureza começa a de fato preparar quando a gente começa a escutar o corpo, né? A gente tem alguns insights que são bem interessantes, assim. Eu tinha uma dificuldade de ficar de sutiã durante a gravidez. Não aguentava, não conseguia. Aquilo me coçava, me apertava e eu passei a gravidez inteira sem sutiã. Até que um dia eu me toquei, falei, bom, se a natureza tá me preparando de alguma forma, ela quer que meu corpo, que meu peito tome vento, tome ar, fique o mínimo possível coberto e que de alguma forma se desensibilize. Eu fico com a minha roupa solta, não tem sempre uma capa de proteção. Aí eu comecei a confiar um pouco mais de que talvez eu fosse mesmo capaz de amamentar. Ainda também durante a gravidez, aquele peito que era muito, muito pequeno, que não tinha muito volume, ganhou um contorno considerável, assim. Nossa, me sentia matrona. Sabe quando tudo faz sentido na sua vida? Quando você tem aquele volume de peito, assim, você fala, nossa, que chique, né, gente? Esse silicone natural que surge, assim, vou querer assim pra sempre depois. Quando eu tava em trabalho de parto, foi toda aquela dificuldade, foi aquele trabalho de parto muito longo e que eu achei que eu não fosse conseguir. Aliás, eu tinha certeza que eu não ia conseguir. 21 minutos depois que a Lula nasceu, eu botei o peito pra ela e ela abocanhou o peito. E começou a mamar. Mamar. Forte. Intenso. A Ana Paula, foi minha neonatologista, até brincou, falou, nossa, ninguém nunca te pegou desse jeito, né? Porque eu tomei um susto a hora que eu senti a boca dela sugando, ordenhando o peito daquela maneira. Tão nova, tão recém-nascida, fazia 21 minutos que ela tinha nascido. Eu não sabia direito a frequência, não sabia a regularidade, não sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que qualquer coisa botava o peito e vamos ver o que acontece. E foi isso que aconteceu. No fim do primeiro dia de vida dela, meu peito já estava um tanto esfolado. Já estava com aquela sensação de raladinho quando a gente cai da bicicleta, bem de leve. Isso foi aumentando ao longo dos dias. E junto com isso aconteceu a apojadura, que é aquele momento em que o leite de verdade desce, né? Você dorme Mariana e acorda Dolly Parton. De repente você tem 2 mamas inchadas, gigantescas, cheias de leite, e aquilo começa a ficar com uma sensação meio de inflamado, meio de estranho. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual é a dica? A melhor coisa pra você fazer nessa hora? Esvaziar o peito, botar o bebê pra mamar muito. Meu peito, que já estava esfolado pelos 2 ou 3 dias que ela já estava mamando, nesse momento começou a machucar de verdade.
gravidade, fez uma fissura e chegou a fazer uma bolha. Toda vez que ela acordava ou que ela vinha mamar e que era hora desse peito, que ela já tinha esvaziado esse e esse já tava, eu juro, eu começava a suar frio. Eu falava, ai meu Deus, lá vem ela. Vamos lá. E teve um dia que eu pensei que me deu esse suador, né, essa coisa que eu não vou conseguir. E quando ela foi pegar, eu lembrei do parto. E eu entendi por que todo mundo fala assim, se uma mulher entra em trabalho de parto, isso dá muito mais condições para ela amamentar depois. Foi exatamente o que aconteceu. A hora que ela foi abocanhar, que eu tava naquele desespero, aquele medo, eu lembrei do parto. Eu falei, o quê? Depois daquilo, é a vida, vamos embora. Vamos embora, depois daquilo eu faço qualquer coisa nessa vida, entendeu? Depois daquilo, poxa, é um momento, eu sei que é um momento e vai passar, e vai ter uma hora que esse processo vai ficar maravilhoso pra nós duas. Vamos embora, vamos enfrentar. Respirei fundo, dei uns beliscões no meu marido enquanto eu amamentava, e esse processo durou alguns poucos dias, né, de dor mais intensa. As parteiras que me ajudaram no parto também foram minhas consultoras de aleitamento. A Letícia veio aqui em casa 2 ou 3 vezes depois do parto e ficou aqui algumas horas me ajudando, massageando meu peito para tirar, para desempedrar o leite, me mostrando técnicas, formas de pegar a Lola que eu poderia colocar para machucar menos. E aí eu percebi que, diferente do que eu escutei a minha vida inteira, que o meu peito era muito pequeno e que eu não teria condições de nutrir uma criança, eu descobri que eu tinha uma super produção de leite. Inacreditável. A ponto de toda vez que eu deitasse para dormir, eu demorava, por exemplo, 1 hora para ela acordar para mamar, o meu peito já tinha vazado e molhado a cama inteira. Feito umas poças, assim, de leite. E aí toda aquela teoria que a gente estuda a vida inteira, né? As doulas, as consultoras, as neonatologistas, as pediatras, de que peito não é armazém de leite, peito é fábrica de leite. Tudo aquilo fez total sentido, porque eu tinha uma produção que acompanhava a demanda dela. Ela nasceu uma bebê gigantesca que mamava pra caramba. Ela nasceu com 4,240. Em menos de 10 dias ela já estava com quase 5 quilos e muito leite, acompanhando toda a produção daquelas dobinhas. Aí você vai me dizer, ah, mas você teve as suas parteiras domiciliares que foram na sua casa, você tem os bancos de leite, você tem os grupos de apoio. Do mesmo jeito que para quem quer parir, encontrar uma doula e você encontra assim um Sancho Panza para ficar do seu lado, para te dar todo o apoio para você vencer os desafios, você pode ter certeza que se você procurar uma consultora de aleitamento materno, um banco de leite, essas pessoas também estão dispostas a te ajudar naquilo que você precisar. Busque apoio, não desista. É muito difícil. A gente está falando de um processo em que, do mesmo jeito que você não foi incentivada, encorajada a parir, porque isso leva um tempo relativo, isso depende da crença que a sua fisiologia funciona, vai funcionar, a amamentação é a mesma coisa. A gente ouviu a vida inteira que nós não somos capazes de fazer nada. Quando você pensa que um ser vai viver dependente do alimento que você vai produzir, é muito peso, é muita responsabilidade. Mas acredite, é possível. E quando não for possível, aí sim a gente pode apelar para a tecnologia. Aí sim a gente pode apelar para os processos de relactação, para o uso das fórmulas, e a gente vai fazer o que for possível para favorecer, apesar do leite não ser o seu leite, favorecer o vínculo, favorecer a qualidade de presença e de contato de vocês dois. Isso é o mais importante. É isso por hoje. Antes que eu me esqueça, curso de preparação para o parto, dia 18 no Gama, dia 18 de agosto, sábado, dia inteiro, nós vamos ter um dia todo para tirar dúvidas, falar sobre fisiologia, como o parto acontece, quais são as intervenções e porquê, e métodos não farmacológicos de alívio da dor. Se você quer ter um parto normal, vem com a gente, que a gente te ajuda a se informar, a se munir de ferramentas para poder escolher uma assistência que atenda o seu pedido, que atenda o seu desejo de um parto normal. Se inscreva, pergunte, questione, dê o seu like, encaminhe isso para as mulheres que você sabe que vão amamentar, que vão enfrentar um puerpério. Nós estamos voltando
com toda a garra, todo o gás para mais um semestre, para mais uma temporada de Papo de Parto. Um grande beijo para vocês e até terça-feira que vem. Tchau!